canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui trabalhando sobre a história da teologia cristã. Hoje eu quero falar sobre a teologia de Philippe Melanchthon. Philippe Melanchthon é uma figuraça muito importante, principalmente do sucessor do Dr. Martinho Lutero, amigo de Martinho Lutero, foi professor de grego na Universidade de Wittenberg, tá? E de já eu também quero te dizer o seguinte: se inscreva no nosso canal Teologia Aprenda Mais, deixa o seu like, compartilhe nossos vídeos, busque apreciar a verdadeira teologia cristã no decorrer da história, que possamos observar cada ponto, cada pilar, cada matriz, cada escola, cada pensador, cada exegeta, cada hermeneuta, cada teólogo bíblico, sistemático, teólogo histórico e etc. dentro desse pensamento que nós estamos trabalhando aqui dentro da teologia, ou então dentro da história da teologia cristã e principalmente dentro das decisões conciliares. Ok? Hoje eu vou falar sobre a questão da teologia de Philippe Melanchthon. Philippe Melanchthon é muito importante na vida de Lutero, na vida da teologia e principalmente na história da igreja, que temos nesse decorrer da história ao qual estamos pensando e refletindo, ok? Então, aqui é a figura de Philippe Melanchthon. Philippe Melanchthon, ele viveu do ano de 1497 e ele faleceu em 1560. Ele conheceu a figura de João Calvino, ele conheceu vários reformadores da época, então era um homem que tinha um homem carismático, intelectual, e que teve bom conhecimento com outros reformadores da época ao qual ele viveu e foi o sucessor de Martinho Lutero. Então vamos analisar um pouco dessa obra, a questão de Philippe Melanchthon, de forma bem sucinta, de forma rápida. Melanchthon era professor de grego em Wittenberg desde os 21 anos, foi um grande amigo de Lutero, principalmente essa pessoa que caminhou junto com Lutero. Era o típico intelectual, era um homem intelectual, um homem que aprendeu na escola renascentista da época, tinha conhecimento também de Erasmo de Roterdã e teve contatos, escreveu carta e etc. Enquanto Lutero era explosivo e parecia um vulcão, Melanchthon era um tipo tranquilo e sossegado, um cara carismático. Lutero era do tipo que, quando brigava com alguém, eu colocava na lista de seus inimigos e não queria mais papo. Já Philippe Melanchthon permaneceu amigo de Erasmo, foi grande amigo de Calvino também. Os dois se correspondiam, se escrevia carta e etc. Bem interessado as correspondências dele, eram homens de idades mais próximas, mesmas gerações, era um hábil teólogo. Philippe Melanchthon era um hábil teólogo, principalmente conhecer muito bem o grego. Isso é uma excelência, é uma importância muito grande, principalmente o conhecimento de grego que Philippe Melanchthon tinha para a época, um hábil teólogo. E Lutero chegou a dizer que seu livro, Loci Communis, que era um tipo de teologia sistemática, que era a obra de Philippe Melanchthon, o Loci Communis, deveria fazer parte do cânon. Claro que ali ele estava vendo a teologia dele retratada, por isso essa hipérbole, tá? Então, o livro de teologia sistemática de Philippe Melanchthon se chama Loci Communis. Loci Communis é o livro de teologia de Philippe Melanchthon. Eu quero colocar também, principalmente já falando sobre a questão de Philippe Melanchthon, nessa obra de teologia sistemática, que você pode estar acessando aí, o chamado Loci Communis, que retrata bastante o fundamento, as interpretações, as ideias de Lutero, mas é uma teologia sistemática que trata sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, salvação e etc. Então nós temos o chamado livro de Concórdia. O livro de Concórdia foi publicado em 25 de junho de 1580 e contém documentos em que os cristãos do século VI até o século XVI explicavam no que acreditava e que ensinava, baseado na Bíblia Sagrada. É um livro realmente aqui de comentários, guias bíblicos, tá? Então, o livro foi escrito especificamente para estruturar, esclarecer a fé cristã luterana. A primeira linha de pensamento teológico derivada do protestantismo, movimento que propunha a reforma na Igreja Católica, que aconteceu no dia 30 de outubro de 1517.
E o histórico doutrinário padrão das igrejas luteranas espalhadas por todo o mundo. Então é um livro importante, principalmente como se trata de uma declaração, de uma confissão de fé, de matérias teológicas, de matéria doutrinária, princípios bíblicos, né? Então nesse livro, né, ele inclui, primeiro, os 3 credos que se originaram na igreja primitiva, o credo dos apóstolos, o credo niceno, o credo atanasiano. Depois, ele contém os escritos da reforma luterana, né, conhecida como a Confissão de Augsburgo. A Confissão de Augsburgo é a confissão de um tratado de paz, entende? Um tratado de paz, principalmente diante da perseguição de Filipe, né, o imperador Filipe. E apologia da Confissão de Augsburgo, os artigos Esmalcadante, né, o Tratado sobre o Poder e o Primado do Papa, né? Então também contém o que nesse livro? Né? O Catecismo Menor e o Catecismo Maior de Lutero e a Fórmula da Concórdia, né? A Fórmula da Concórdia. E outra questão importante também que nós encontramos aqui também nessa período da Concórdia, os catecismos, os artigos vieram da pena de Martim Lutero. Né? A Confissão de Augsburgo, sua apologia e o tratado foram escritos pelo colaborador de Lutero chamado Filipe Melancto. Né? A Fórmula da Concórdia teve sua forma final organizada por Jacob Andrea e Martin, né, o Velho, e Nicolas. Né? Então nós temos aí todo um arcabouço, toda uma estrutura de uma teologia, pegando todas as ideias de Lutero, pegando todas as ideias de Filipe Melancto, todas as formulações que se deu nesse período para se juntar, para se estruturar um credo, uma confissão, uma declaração de fé da Igreja Luterana, o chamado livro de Concórdia. Ok? Então, na próxima teologia que eu quero falar também, eu quero falar um pouco sobre a teologia de Zwinglio, né? Zwinglio, que foi um dos reformadores da época de Lutero. Então, shalom, até a próxima.